Boa noite. Estamos retornando agora para o podcast com Malena, nutricionista, e Salomão Filho. Vamos voltar. O tema de hoje, na verdade, é sobre, bem interessante, vocês gostam, né? Suplementos e medicamentos para o emagrecimento. Certo? Vamos começar agora, vamos falar do que mais ou menos de... Primeiro vamos iniciar pelas medicações. Isso, vamos iniciar pelas medicações. Você, total, na sua prática clínica, o que é que você tem? Existem dois tipos de medicamentos, vamos lá. Para o emagrecimento. Existem os medicamentos que agem no sistema nervoso central, entendeu? Existem os medicamentos que agem de maneira periférica, que são aqueles mais famosos, que é semaglutida, que é o Ozempic, que não tem mais, agora o Wegovy, a Tirzepatida, o Saxenda. Eu vou iniciar agora falando dos orais. O mais antigo que a gente tem no mercado ainda é a sibutramina. A sibutramina é um orexígeno central. Ele age de que maneira? Ele vai no centro da fome e vai lá e corta a tua fome. Você vai passar a comer menos, vai emagrecer por causa disso. Só que tem alguns contratempos. A sibutramina. Primeiro, para gestante, não pode. Segundo, cardiopatas também não pode. Pacientes que têm hipertensão não podem usar sibutramina, que de fato aumenta um pouco a pressão arterial. Tá certo? Outra medicação que a gente usa muito é em associação, que é bupropiona, que é um ansiolítico, com naltrexona. Assim, mas vamos lá. A bupropiona, ele é um adjuvante. Então, como quer dizer um adjuvante? Você faz ele em associação, por exemplo, a bupropiona com outra medicação, ou a semaglutida, ou a tirzepatida, porque ele é um orexígeno muito fraco. Entendeu? Assim, qual é o paciente que usa bupropiona? É aquele paciente que tem compulsão alimentar, ansiedade. Eu estou ansioso, fiquei ansioso, vou lá e como uma mesa. Esse paciente existe uma indicação de usar a bupropiona. Mas sempre em associação com naltrexona. Vou falar aqui de dose, não é bom falar não, mas em média 150 mg de bupropiona, de 8 a 10 mg de naltrexona, usar às 10 horas da manhã. Isso é um ponto. Então, voltando, só para voltar. A gente usa com que tem oral, via nervoso central, bupropiona, naltrexona, bupropiona com naltrexona e sibutramina. O outro que as pessoas estão usando muito, é o Venvance. O Venvance é uma medicação que ela é feita para TDAH, mas já está sendo liberada para compulsão alimentar. Entendeu? As doses de Venvance tem dose de 30 mg, 50 mg e 70 mg. Mas o ideal é que esse paciente inicie com uma dose menor, principalmente mulher. O que você faz? Você pega uma dose de 70 mg, uma caixa de 70 mg, leva na farmácia de manipulação e fraciona para 20 mg. Iniciar com dose baixa. Entendeu? O Venvance, na primeira passagem hepática, ele é equivalente como se fosse uma anfetamina. Ele chama lisdexanfetamina. Entendeu? Então, é um orexígeno muito potente. Antes a gente até tinha, né? A gente tinha o Desobesiene, aqui que vendia muito na farmácia, que nada mais é que uma anfetamina, mas foi proibido. Isso aí realmente não tem mais. Outras medicações que existem para o processo de emagrecimento, que são as mais famosas hoje em dia, tem o Saxenda. O Saxenda você começa com uma dose de 0,6 e você vai aumentando até uma dose máxima de 2,4 mg dia. Ele é feito diariamente. O Ozempic, que não vende mais, na verdade, é o Wegovy, entendeu? Que é do mesmo laboratório. Eles optaram por cancelar o Ozempic porque o Wegovy tem mais doses. Tem dose de 1 mg, dose de 1,7, dose de 2,4, então eles preferiram manter só com o Wegovy. Essas medicações elas foram feitas para diabetes, ponto final. Só que para o processo de emagrecimento, como eles regulam a insulina, melhoram a saciedade desse paciente, a gente trata esse paciente com uso diário. Então são cliques diários, entendeu? Porque assim, se você pegar esse paciente assim, e dar uma dose, por exemplo, de 1 mg de semaglutida, que é o princípio ativo, uma pessoa que não está acostumada, pode constipar esse paciente pode enjoar bastante, vomitar bastante. Então, a ideia é que você vá fracionando essa dose e ela termina sendo cumulativa. Não é que você vai tomar mais. Você vai fracionar, por exemplo, a dose inicial de 1 mg em cliques diários, que daria em média 10 cliques. Entendeu? Você faria assim. E foi provado, na verdade, que esse paciente emagrece muito mais quando faz diariamente. Muito mais. Um ponto importante que você trouxe é justamente a medicação. Ela foi ali voltada inicialmente para a questão da diabetes. Isso. Né? Mas quando a gente pega, por exemplo, um paciente que está sobrepeso, é muito provável, na verdade, que ele vai ter essa descompensação também na glicemia. Né? Que ele vai ter ali um quadro de pré-diabetes. Então, você ajusta a questão do que precisa ser ajustado, da insulina, da hemoglobina glicada, e por consequência, entre aspas, vem também a questão do emagrecimento, né? Dificilmente você vai pegar uma pessoa que está no sobrepeso, que
na obesidade, tá realmente precisando emagrecer ali, e as taxas da glicemia ali tá tudo muito estável, né, PH? Não, provavelmente não, na verdade. A glicemia, Marlena, até tá estável. Não, glicemia sim. Mas as né, custas não é... É porque assim, eu costumo dizer que emagrecimento é modulação hormonal. É ter esse controle, principalmente o mecanismo da insulina. Então, é o principal. A dieta, o exercício faz isso. Mas se o paciente está num grau que não consegue fazer, tem uma adesão à dieta, e não consegue também ter adesão ao exercício físico, por isso que entra o medicamento. Então, por isso que o medicamento, ele é importante. Ele é adjuvante, eu sempre digo. Realmente, em certos casos, é essencial no processo de emagrecimento. Isso. Mas a gente tem que sempre entender, emagrecimento é modulação hormonal. Não é só dieta em relação a déficit calórico. Tem que existir déficit calórico. Tem que existir. Mas é modulação hormonal. Interessante. Essa é a questão. É o seguinte, quando a gente bate a insulina sempre, que está discutindo aqui, o paciente que tem obesidade, o paciente que tem aumento de gordura visceral, o paciente que tem obesidade grau 1, 2, 3, esse paciente aí, todos têm resistência insulínica. Invariavelmente, todos vai estar com a insulina, dependendo do laboratório, a insulina normal é de 3 a 12. Mas pra gente, o ideal é se considerar 4, 5. Esse paciente está com 30, 40 de insulina. Oxi, não emagrecer nunca. Ele não emagrece nunca. Mas por que ele não emagrece? A insulina é um dos nossos principais hormônios anabólicos. Exato. Então, tu fizesse agora um concurso, não fizesse? Pronto, eu fiz agora uma preparação para fisiculturismo. O que é que eles fazem? Assim, os profissionais, sabe o que eles fazem? Eles usam insulina com GH. Com GH. À noite. Você vai entender. Porque a insulina, ela joga tudo para dentro da célula. Outra coisa, você dá com insulina alta, a compulsão por doce é muito maior. É muito maior. Então, assim, precisa regular a insulina. E essas medicações, Saxenda, semaglutida e tirzepatida, vieram para regular isso. Entendeu? A diferença que existe, na verdade, que está todo mundo falando agora da tirzepatida, né, que é o Mounjaro, é que o Mounjaro ele tem 2 mecanismos de ações na perda do peso. Eu costumo dizer o seguinte, para que a pessoa entenda. Vamos lá. O emagrecimento do Saxenda, você perderia 10 quilos. Só para ficar fácil. Facilitar, né? Facilitar. Se fosse usando a semaglutida, você perderia 12. Então, 20% a mais. Se fosse usando usando a tirzepatida, ele é 30% a mais do que esses 12. Entendeu? Então, ele é muito melhor. Traduz aí pro pessoal. Os remédios, medicamentos, Ozempic e Mounjaro. Primeiro, na verdade, Saxenda, que é o mais barato, tá certo? Ozempic que não tem mais, que é mas a substância. Então, a Saxenda, a semaglutida e a tirzepatida. Então você vê que a tirzepatida aqui no final ela chega a ser 50% mais efetivo do que o Saxenda. E outra vantagem, é uma molécula mais estável. Então, de fato, você pode fazer uso semanal dele. E outra coisa que é melhor ainda, tem menos efeito colateral. Então você vai fazer o fracionamento todos os dias? Todos os dias com Saxenda e semaglutida. O Mounjaro. O Mounjaro uma vez por semana. Uma vez por semana. Aí você começa com o paciente com a dose de 2,5 miligramas e vai aumentando. 2,5, 5 miligramas, 7,5, 10, 12,5 e 15. Assim, a minha prática clínica é o seguinte, o paciente nem chega a 15. Nem chega. Não chega. Acho que o máximo que eu peguei foi 10 aí. Não chega. Com 10 tem pacientes que fazem 10, que o máximo de 10 atinge a perda de peso em 2, assim, que eles querem, na verdade, de 2 a 3 meses. Entendeu? Então, assim, não tem... Outra coisa, outra vantagem da tirzepatida é que tem menos efeito colateral. Isso é que é engraçado. Bom demais. Entendeu? Bem menos efeito colateral. Porque eu tenho várias pessoas que não se adaptam à semaglutida. Eu tenho vários pacientes assim que não tomam e não tem que faça tomar. Entendeu? Tem até trauma, na verdade. Mas vieram de outros médicos fazendo doses semanais, entendeu? E ganhando aqueles colaterais, efeitos colaterais, em 2, 3, 4 dias. Vomitando, com vômito incoercível. E fala, isso aqui não é pra mim. Entendeu? Aí fica com esse bloqueio. E a tirzepatida não acontece isso não. Realmente não acontece. É legal trazer essa questão do hormonal. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu falo que emagrecimento é basicamente, de modo muito, muito simplista, a gente abre 3 caixinhas. Qual é a caixinha? É a caixinha, vamos botar ali o estilo de vida, no sentido de exercício, sono, alimentação, hidratação. Vai ter a caixinha hormonal e vai ter a caixinha emocional. Eu falo para algumas pessoas, dependendo, vem de uma base muito desestabilizada. Então essa pessoa vem, vamos dizer que ela não tem nenhuma alteração hormonal. Subi ali 10 quilinhos só, mas eu tô com a minha glicemia ainda ok. Quando eu falo glicemia, eu tô falando todo o parâmetro. Isso. Aí você pega essa pessoa, ajusta sono, coloca um treino, coloca alimentação, essa pessoa tem um resultado muito grande.
Já tem pessoas ali que tem essa base mais ajustada, mas junto a ela tem uma questão hormonal. Então, por mais que eu arrume a base, se essa insulina dela estiver muito alta, o emagrecimento não vai ocorrer. Não, De forma alguma. E tem outras pessoas que podem ter essa base ajustada, a gente organiza a base, tem a parte hormonal também desajustada e tem uma questão também comportamental, como a gente percebe hoje, a questão da busca pela comida, pela recompensa, e muitas vezes também precisa entrar com intervenção para cuidar dessa parte. Exatamente. Então eu falo que são 3 caixinhas que a gente tem que Perfeito. abrir e ir monitorando, porque às vezes você vê, eu tenho uma amiga que emagreceu e foi tão rápido, mas cada caso é um caso. Exatamente. E o que acontece também, pelo menos na minha prática clínica, é quando eu pego um paciente que ele só fez a intervenção de algum análogo, e o que acontece? Emagreceu de forma bem significativa, 10, 12, 15 quilos, mas não teve nenhum tipo de acompanhamento voltado a um nutricionista ou um terapeuta, um psicólogo, porque ele deixa de comer porque o medicamento inibe a vontade de comer. E quando ele volta, para de fazer o medicamento, o médico para o tratamento, tem que parar um dia o tratamento, né, doutor? E aí, parando o tratamento... Não necessariamente não, mas eu entendi a sua ideia. Parar de maneira brusca. Brusca, Você pode ficar de forma mais... Subdose, Exato, quinta, sexta, sábado, perfeito. domingo. Mas não ficar aquela frequência como é A mesma recorrente. intensidade. Mesma intensidade. Como- Correto. Mesma coisa é a dieta, não precisa ficar muito tempo também. Perfeito. E o que acontece? O reganho de peso. Absurdo porque não cuidou. Ela só fez uso do medicamento, mas não cuidou a cabeça e não aprendeu a comer. Aí vem a questão que você falou, Marlena, a parte emocional, que é uma chave muito importante. E essa questão também dele ter esse cuidado na alimentação, no treino e no descanso. É o seguinte, acontece o seguinte, isso eu falo para todo mundo. Você vê vários casos. Eita, tomei semaglutida e tive um reganho gigante. Porque está vendendo na farmácia, a pessoa vai lá e compra. Ponto final. Só que a gente pensa sempre no emagrecimento, que eu chamo de emagrecimento anabólico. Ele tem que emagrecer, a mesma coisa que vocês pensam, tem que emagrecer, óbvio que pode perder um pouco de massa muscular, mas tem que emagrecer pensando na massa muscular. Perfeito. Se essa pessoa não pensa na massa muscular, o metabolismo basal dela vai lá pro chão. Ela perdeu 10 quilos, dos 10, 5 foi de músculo. Ela não fez nada. Ela não fez absolutamente nada. Isso acontece muito para quem não é acompanhado. Exato. Que a pessoa, eu vou lá, vou tomar aqui a semaglutida, vou emagrecer. E estava com o médico, né? Estava com o médico, ela relatou que estava acompanhada, Isso. né? Eu costumo dizer, tá? Em relação assim aos pacientes, emagrecimento é pro resto da vida. Exatamente. Enquanto eu precisar do estímulo daquilo, eu vou precisar. E emagrecimento pro resto da vida, não é porque você emagreceu, perdeu uma quantidade X ali de gordura ou de peso corporal no geral, que você vai realmente parar e vai querer ter uma vida como você levava antes, de forma descompensada. Mas você entende, na verdade, que vou deixar claro para as pessoas, é que as pessoas elas só miram na balança. A gente conversa de composição corporal, vocês conversam de composição corporal, mas, de fato, as pessoas querem Só quer balança. A a balança. balança. Ela não olha a composição. Composição Não olha. corporal. Eu sempre digo para todo mundo, gente, é o seguinte, o mais importante dessa tua bipedância, é a tua análise no espelho, como você está se vendo no espelho, na Perfeito. verdade, e tua body fat, que é a tua porcentagem de gordura corporal. A porcentagem de gordura corporal nada mais é de como eu me sinto no espelho. Entendeu? O cara pode ter 100 quilos e ter um body fat de 12%. Você vai ver, na verdade, 8%, 9%. Entendeu? Então, assim, gente, foca na tua composição corporal. Entendeu? Ora, realmente, você pega um paciente que tem obesidade, ele vai ter paciente que tem 50% de gordura corporal. Entendeu? Aí vai ficar difícil. Mas mesmo que a gente explique, eu falo isso todos os dias no consultório. Não só mas você, a né? pessoa quer olhar a balança, Balança. ela quer olhar a Nossa, é balança. importante. É porque deve ser um conforto, né? Só pode ser um conforto É um também. marcador. Não deixa de ser um Tem um marcador. marcador massa também, que é o marcador dos 100 quilos. Que o paciente está com 110 quilos, baixou para 99, é farra, festa e folia. É Então, massa. engraçado. Mas é interessante, né? Esse negócio de sair dos 3 dígitos. Sim, né? dos Tem 3 muito dígitos. isso. Aí, normalmente, quando eu pego esse paciente, eu falo, parabéns, saiu dos 3 dígitos. É porque é um susto, acho que deve ser um susto. Você chegar aos 3 dígitos assim, é um susto. Eu já cheguei algumas vezes, mas de Mas é forma, de composição opção, né? corporal. de forma proposital. Isso. Mas mesmo assim, porque assim, a minha jornada, eu fui sobrepeso, obesidade, minha infância e adolescência. Então eu já tive esse problema com a balança, de já estar com um peso já mais elevado. Eu chego adulto e fiz um tratamento para emagrecimento por conta própria, emagreci e o estilo de vida me fez ter uma melhor de massa muscular e uma percentual de gordura baixo. Eu sempre quis isso. Mas depois que você começa a querer, é o que acontece muito com alguns pacientes, você faz uma estratégia para ganho e ele começa a ganhar peso na balança, aí você começa a ficar
caraca, será que realmente é isso mesmo que é interessante? Será que realmente estou no caminho certo? E por isso que acontece, o tabu dos 100 quilos, passou de 100 quilos 3 dígitos, deixa você realmente um pouco preocupado. Ansioso e preocupado. Existe um ponto também, pegar que eu acho muito interessante, é quando às vezes o paciente ele começa a medicação com acompanhamento médico, mas ele não entende que é um tratamento. E aí, por exemplo, isso é muito, eu converso muito na prática isso. Não adianta você querer tomar uma medicação se você não tem um acompanhamento médico, porque acha que, não, é só tomar então 1 mês, 2 meses, depois eu vou tirar por conta própria. E é muito, você vê na prática, quando isso acontece, o tal do efeito rebote. E às vezes a pessoa fala assim, não vou tomar mais nenhuma medicação não, porque eu tive efeito rebote. Calma, o que é que foi esse efeito rebote? Foi uma parada de medicação bruxa que você fez, né? Porque existe essa questão de você fazer o desmame, literalmente, na medicação. Total, e acompanhando, né? Principalmente dos anoxígenos centrais. Comenta um pouco sobre essa importância. Assim, as pessoas acham que tem efeito rebote agora com a semaglutida, porque a semaglutida está mais em voga agora, todo mundo está tomando, quem tem condições, na verdade, toma. Mas os efeitos de rebote de antes, quando as pessoas faziam, não existiam nessas medicações e faziam anoxígeno central, era muito, muito pior, sim, na verdade. Entendeu? Porque a pessoa tomava anfetamina, a verdade é essa. É complicado. A anfetamina, gente, eu já passei. Isso que era liberado, obviamente. Isso foi proibido há 4 anos atrás. Então, você conseguia tatear ela de uma maneira... Por exemplo, dar uma dose de 20 miligramas de anfepramona, por exemplo. Você pode chegar no outro dia e zerar isso. Você endoida o paciente. Entendeu? Você endoida de fato o paciente. E essas medicações, elas têm um problema, na verdade. Assim, ela é pior que os análogos de LP1. Por quê? Porque elas é um período assim, máximo de 60 a 90 dias, não mais do que isso. Não mais do que isso, entendeu? Não tem essa questão do uso mais prolongado. A dependência que você fica depois dela. As pessoas hoje em dia estão dependentes de Venvanse, a verdade é essa. As pessoas estão dependentes de Venvanse, até inclusive para uso recreativo, entendeu? Você vê direto as pessoas usando, entendeu? Ou para trabalhar, ou para estudar, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, você tem que estar acompanhando, tem que ter esse paciente na tua mão. Sim. Entendeu? Porque o Venvanse, na verdade, de fato é o seguinte, você fica mais produtivo. Você fica mais produtivo, fica mais ligado e fica sem fome. Então, assim, realmente é uma medicação muito boa. Agora, assim, cuidado com a dose. Cuidado com a dose. Eu acho que se o paciente chegar com a dose, chegar ao ponto, eu nunca cheguei esse paciente, mas chegar a uma dose de 70 miligramas por dia, eu acho que perde um pouco o sentido para o que a gente quer. É um pouco parecido com a questão também da Ritalina, né? Exatamente. Exatamente. Por que o Venvanse ele é liberado não, mas existe essa indicação, uma dúvida minha mesmo, essa indicação para poder ser um coadjuvante ali no emagrecimento e a Ritalina não? É estudo, na verdade. É a mesma coisa que acontecia antigamente, assim. O Ozempic não é liberado, mas o Wegovy é liberado. São medicações que são similares. São similares. É estudo. Entendi. É estudo. É aquela questão que a gente sabe de... Eu estava falando antes agora de mercado. Entendeu? O cara, você paga com um profissional lá, ó, faz um estudo baseado aqui com relação ao Venvanse para emagrecimento. Total. A pessoa vai lá, dá a caneta e é liberado. Entendi. A verdade é essa. Entendeu? Outro ponto também que eu acho interessante a gente trazer aqui é o Mondiário, né, de Serpatida hoje está bem divulgado, né? Existe hoje várias blogueiras utilizando. Inclusive ontem foi uma pauta com uma paciente minha que ela comentou que uma blogueira estava usando e teve que parar na emergência porque teve um quadro de hipoglicemia. E eu trouxe todo um contexto, né, do uso recreativo muitas vezes dessa medicação. Não é só você, porque eu vou viajar e eu vou comprar. Não, precisa da indicação médica. Porque se eu tenho uma glicemia estável, se eu tenho uma insulina regulada, se eu tenho uma hemoglobina glicada regulada, e a gente pode até comentar sobre esses três marcadores que eu falei, né, para poder fixar. A glicemia nada mais é do que a quantidade de açúcar que está aqui no meu sangue. É uma fotografia, eu costumo dizer. A glicemia é uma foto que você tira 12 horas depois de estar em jejum. Exato. E aí a gente tem a hemoglobina glicada, que nada mais é o quanto de açúcar está juntando ali a minha célula sanguínea dos últimos 3 meses. Exatamente. Eu brinco que eu falo que eu sei o que você fez nos 3 verões passados, Exatamente. E a insulina é o quanto o pâncreas está liberando ali para poder pegar aquele açúcar e botar para dentro da sua célula. Quando você fala, o paciente chega assim, doutor, eu não como nada, doutor, o cara chega lá com uma insulina de 20, 30. Pô, filho, o teu pâncreas está liberando a insulina, ele precisa ter uma sinalização. Exato. Sem sinalização, eu tenho certeza que ele não vai liberar. Exato. Obviamente, se for um pâncreas normal, né? Ele não vai liberar. Se você pega o paciente, doutor, eu faço a dieta muito corretamente e estou com a insulina de 20 e 30, a gente sabe que está errado. Sim. Não tem como. Sim. Não tem como. A blogueira tomou o Mondiário e ela teve uma queda, né? Na questão da glicose dela, que ela passou mal. A paciente dela relatou isso pra ela. O blogueiro passou mal, provavelmente acontece nessas pessoas que não precisam tomar medicação.
A gente vê, pô, tem uma história da... É Maiara ou Maraísa que parece que tá um varapau? Não sei quem é, eu sei quem é uma das. É uma das gêmeas. Aquelas pessoas não precisa estar usando no tisepatida. Ele emagreceu, de fato, pela tisepatida. Entendeu? Dificilmente, Malena, dificilmente ocorre hipoglicemia com os análogos de GLP-1. Boa. Dificilmente. Não é uma coisa normal. Já aconteceu hipoglicemia, não é? Não é normal. Entendeu? O mecanismo de ação não é normal para que aconteça a hipoglicemia. Entendeu? Mas, por exemplo, pega um paciente que não está sendo acompanhado com o nutricionista, entendeu? Aí não está se alimentando, está com dieta zero, óbvio que ela vai fazer hipoglicemia. E sim, mata, né? E mata, né? E mata, mano. E outro ponto também importante de falar sobre a questão de medicação é que muitos pacientes ou muitas pessoas buscam a medicação para poder inibir fome. Eu falo, ó, se você está usando uma medicação que é para inibir a sua fome, ao ponto de você não conseguir comer nada, está errado. Todo errado. Porque você não consegue ficar sem comer. Não é isso não, e volta aquela nossa discussão de perder peso e perder massa Aí muscular. vamos lá, Entendeu? aí para de tomar o medicamento, aí vai virar um tasmania. É o que eu falo Vai seguinte. comer a mesa. Um O efeito remédio, repote, né? um remédio nada mais é de que para te ensinar a comer. Eu falo É que isso. ele regula o seu fator hormonal que está impedido. Exatamente. Você vai estar em um corpo mais normal, Exatamente. metabolicamente estável, né? O médico tem essa função, regula aqui, ele ajuda o nosso trabalho para que o nutricionista chegue lá e consiga melhorar a alimentação desse paciente. Né? É só um aliado. É só um aliado. É só um aliado e a gente sabe que, assim, tem um período de tempo que você vai usar. Você está falando, Paulo, pode usar a semaglutida direto? Pode. A partir do momento que você emagreceu, atingir meu peso, usa ela de maneira estratégica. Entendeu? Pô, vou para uma festa agora, confraternização essa Final de ano, esse vou para momento, né? confraternização sábado. Pô, sei que eu vou sair da minha dieta. Vai lá, faz 10 cliques. Isso aí é redução de danos, eu costumo dizer. Isso é redução de danos. Você não vai deixar ele ir para festa. Você vai beber menos, você vai comer menos. Não dá para usar. Se você atingiu o seu peso e está entrando nessas festas de confraternização, eu acho interessante usar. Ou até para a vida mesmo, entendeu? Eu, de vez em quando, uso sexta e sábado, porque domingo normalmente é mais tranquilo. Mas Eu sei que domingo é seu dia de jejum. Acertei? É a questão, pô, é modulação hormonal, é ter o controle. Tem um controle, pessoal. Gente, você tem que passar a conhecer o seu corpo. Você tá engraçado. Tava falando pra vocês da questão que eu engordei 4 quilos e tal. E assim, 15 dias eu tomei a tisepatida e emagreci. Você vai, senhor, você emagreceu porque tomou a tisepatida. Óbvio que não, na verdade. Óbvio que não, entendeu? Você tem que entender como é que funciona o teu corpo. Se você exagerou no carboidrato no final de semana, você vai lá, aumenta a tua ingesta hídrica, aumenta a tua atividade física e você consegue voltar ao teu peso ideal. O grande problema das pessoas é que as pessoas, elas assim, meu peso ideal é 80. Aí ela esquece de tudo, aí bate 85. Aí, não, ela tô com 85, aí não vai, tá batendo 90 a 100. É o famoso jaque, né? Já que, exatamente, já que tá assim, acabou-se. É para voltar atrás, para perder 15, 20 quilos é muito mais difícil. Com certeza. E tem todo um desgaste também emocional, né? Eu falo que esse efeito sanfona, além de ser prejudicial para o processo do metabolismo em si, hoje a gente sabe que é melhor você estabilizar o peso, mesmo que esse peso não seja adequado, do que você ficar sobe 10, sobe 20, perde nessa oscilação de peso, né? Tem essa questão do metabolismo, como também a questão do emocional. Porque você passa todo um processo, chega lá, você bate ali, e aí quando você tá naquele corpo, que você tá aproveitando, está desfrutando, quando você começa a desleixar um pouco mais, aí você vai ganhando tudo novamente. Então também tem essa carga, né, emocional ali, que o paciente obviamente sente, né? Sente, na verdade, mas faz isso de maneira subconsciente, né? Sim. Faz isso de maneira totalmente subconsciente. É uma das coisas que eu tenho no consultório. Faço o seguinte: a gente é regido por 20% no consciente e 80% no subconsciente. Entendeu? Você vê vários pacientes nossos. Se chama Freud. É verdade. Então você vê os pacientes, eles se boicotam. Eu explico. São os comportamentos sabotadores, né? Exatamente, total. Eu explico pra gente. Tem paciente, na verdade, que o paciente está com 130 quilos. Eu converso sempre isso. Ele tem 130. Quando ele bate 110 quilos, ele acha que ele está magro. Isso é tão engraçado. Eu olho assim e fiz, eu já estou bem. Eu falei, não, você não está bem, não. Você ainda precisa bater para 90. Não, 90 eu fico muito magro. Entendeu? Então, isso é o cérebro dele falando, não, amigo, tu já se privasse demais, porque vai lá, pronto, sai. É isso aí. E emagrecimento é muito complexo. Não acha que é muito simples. Mas tem muita coisa envolvida com emagrecimento. Tem muita coisa. É comportamental, né? Na verdade, né? É É comportamental. complexo demais, pô. E é muito lindo quando você pega o paciente e faz tudo direitinho que você quer. São poucos que fazem Isso é minoria. É a minoria. É a minoria. É verdade. É lindo, é perfeito. Você utiliza a intervenção medicamentosa
Ele segue direitinho, segue o que o nutricionista pede, treina. É lindo. Mas é aquele que fica na parte do subconsciente. Que ele começa a achar que no final de semana ele tem que sair comendo sexta, sábado e domingo, descompensadamente. Exatamente. Os pequenos Aí ele boicotes, chega né? a semana, não, mas eu mantive a dieta. Essa semana, poxa, mas eu mantive a dieta de segunda a sexta. Mas final de semana já começa no almoço, aí depois já é o lanche da tarde, aí Tem vem a a bebida janta, alcoólica do final de semana. aí já emendou o sábado. Então é muito complexo. Não é simples o emagrecimento. Eu costumo dizer que emagrecimento cada um tem seu time. Todo mundo tem seu tempo, tem a sua virada de chave. Vai ter uns que vai ter um processo mais rápido para emagrecer. E tem uns que vai ter um processo um pouco mais lento, mas ela vai chegar na jornada nela final. Cada tem seu tempo. Mas eu digo uma coisa, você falou uma coisa interessante de virada de chave. Em algum momento esse paciente vai virar chave. É. Normalmente ele não vira chave jovem não, viu? Principalmente jovem, 25, 30 O anos. corpo ainda aguenta bastante nessa Não época. aguenta muita coisa, entendeu? Mas quando bate 40, 45, eu falo pra tu, outra coisa, obesidade não é doença estática. Oxe. Se você tá com 100 É. e você tá nem aí, ano que vem você vai estar com 110. Em algum momento vai virar a tua chave, entendeu? Agora vai ser muito mais difícil. Mais difícil. Mas vai virar. Mas vai virar. E Em algum outra, momento né? vira. E se ele já teve uma família, já teve, se por acaso já for mãe ou pai, aí que já começa a pensar, né? Sim. Tá vendo lá o pequeno correndo e não consegue Não mais consegue dar o acompanhar. suporte, não consegue. É que eu dizendo, não é só a questão estética, né? A saúde vem muito mais além aí. A questão de você realmente pensar, poxa, eu não sou pai, mas eu devo imaginar, porque vem pacientes com essa pesquisa. Mas isso é uma coisa que eu falo para os meus pacientes, para os homens e mulheres que têm filhos pequenos. Eu falo, você tá obesa, quando vai ao casal, seu filho vai ser obeso. Não, doutor, Vai. Essa carga que você está fazendo, assim, porque você está obeso por uma coisa que você está colocando dentro de casa. Exato. Eu ia falar isso pela Entendeu? questão do ambiente, né? Teu O ambiente favorece. O ambiente favorece tudo. Favorece. O ambiente é mais forte do que a gente. Eu sempre digo isso. O ambiente é mais forte que a gente. Se eu sou obeso, minha mulher é obesa, meu filho não vai ser obeso? Óbvio que vai ser obeso. Ele vai ser um atleta se eu não sou. Pois é, é Entende? triste. Ó, é muito Não tem triste. como. É muito triste. Eu tô na academia, né? Também atuo como personal trainer. É muito triste, pô. Você vê a família, você vê o pai, a mãe obeso e o filho, pô. Sempre vai ser. Pequeno, pô. Você vê que não tem nem. Tem 10, 12 anos ali. É triste. Eu fico horrorizado. Como é que os pais. Como é que os pais. Eu fico. Tá bombando. Eu fico horrorizado. De verdade. Como é que os pais permitem o filho chegar naquela condição? Eu fico com aquela situação, caramba, por que, velho? Que ruindade tá falando com o filho? Não existe, Isso é pô. interessante, na verdade. Eu jogo isso pra pessoa no consultório, às vezes. É ruindade, Joga um pô. pouco baixo, né? Não, mas tem que Mas é dar. pra trabalhar a mas questão da tem que motivação. dar, mas tem que dar-lhe, pô, a realidade. Porque assim, a pessoa tá a vida toda ali, naquela zona de conforto, vendo aquilo ali acontecendo e não faz nada. Então, realmente, alguém tem que dar uma realidade. Pra essa Choque de pessoa. realidade, mas tem que acontece dar. assim, mas assim, você quebrar esse ciclo não é do pai, da esposa e do filho. Vem de antes. Vem também. de antes. Sim, Não, sim. correto. Vem de antes. Normalmente vem de avós, do obeso, sim. de pai do obeso. Às vem de antes. vezes vem de família muito humilde e foi muito restrito das coisas, aí quando consegue ter umas condições um pouco melhor, aí não quer mais se privar, quer ficar mais à vontade. Acontece, mas tem que ser adulto. E trabalhar essa Isso é questão da adulto. motivação. Eu trabalho muito com meu paciente, né? É porque a gente confunde o que é motivação. A gente acha que motivação é um sentimento. Uhum. Motivação não é sentimento. Essa sensação de borboleta no estômago, eu falo que é pra coisa do adolescente. Motivação é o motivo da ação e ela tem que estar à margem do teu dever. É verdade. Então a gente precisa trabalhar essa motivação. Poxa, por que eu quero entrar nesse processo de emagrecimento? Né? O que é importante pra mim? E tem que ser Jogar algo... pro consciente. E tem que ser algo genuíno. Às vezes, para um paciente vai ser, poxa, eu quero ver meu neto crescer, eu quero brincar com ele, eu quero baixar, eu quero me levantar, quero conseguir amarrar um sapato. Tem paciente que fala, Malena, eu tô me sentindo muito mal com o meu corpo, eu quero ter um corpo ali. Não tô buscando um padrão, Isso. mas eu quero ter um corpo ali legal, que eu me sinta bem, que eu tenha relação com meu marido, eu me sinta bem. Não existe motivo maior ou pior, né? Existe um motivo que vai fazer sentido para você, ao ponto Cada de... um tem o seu, Perfeito. né? ao ponto de pegar você e mover, né? Porque o processo de emagrecimento, eu falo, não é também, não, sem sofrimento. Não é mais de rosa, Vai não. passar por Não é mais de- sofrimento não é sim, mais de porque você rosas, vai não. precisar falar não em algum momento. Mas é um não que eu preciso trabalhar a minha postura, não pra falar um não, porque, eu não posso, é porque a minha nutri não deixa, porque o meu médico vai brigar. Não é esse não. É um não porque, caramba, o meu objetivo, o que eu quero pra mim, o que eu escolhi, não tá compatível com isso. Então, as minhas atitudes têm que estar compatíveis com o que eu tô buscando.
Não adianta só querer. Tem que parecer que você quer e fazer o que você quer. Né? Eu falo que a ação você tem que ter. Existe aquele querer do coração e da cabeça que não leva pra nada, e existe o querer de ação. É só o querer da ação que vai trazer algum resultado, né? Então é interessante trabalhar essa. Né? Parar um momento mesmo de refletir, caramba, por que realmente eu quero isso? Exatamente. Não é porque às vezes você não quer. Porque é aquela nossa busca imediata de por prazer, né? Vai entrar em dopamina e tudo, mas de fato é verdade. Sim. O teu cérebro, ele busca por prazer imediato. Sim. Você olha, eu vou treinar 60 dias, porque daqui a 60 dias eu vou perder tantos quilos. Isso você nunca vai jogar isso pro teu subconsciente. Sim. Entendeu? Você tem que jogar isso para aqueles 20% do consciente. Eu sempre digo isso. Entendeu? Porque o cérebro, de fato, ele prefere que você... para com isso. Coma esse chocolate. Poxa, eu toma passei cerveja. na prática, né? Agora. Então, assim, se eu for jogar pro subconsciente, eu tinha chutado o balde o tempo todo, porque muito tempo restrito. Cheio de coisas que estão nos bastidores que a gente não pode revelar aqui, mas... Pode sim, agora não, né? Não cabe a esse Não podcast, mas o podcast cabe. Só falando. Pode sim. Só medicamento? Todo mundo tá falando disso aí, só abrir a internet que o povo mais É fala. o que mais fala, né? Não, brincadeiras à parte, mas os bastidores estavam bem obscuro, bem profundo. E aí tudo isso correlacionava a você querer o quê? Fugir da estratégia. E se eu fujo, não funciona. E na reta final, não tem condições de Tu fugir. conversa esse negócio comigo interessante. Quando eu conversei contigo no telefone, você disse, pô, eu tive uma pequena falha besta, na verdade. Não foi que tu comesse alguma coisa. Tive uma falha, eu comi besteira. Almocei e peguei uma sobremesa. Uma coisa que você vende em 60 dias, 90 dias. Mas isso mexe muito com a cabeça, né? O problema, eu sei que o físico não vai mudar. O físico tava pronto, Entendo. não vai mudar. Mas só que mexeu. Mexeu que eu sei, porra, não deu nada em mim, não impactou em nada. Então vou mais. Então quero mais. Verdade. Aí eu tive que pedir um socorro ao Dr. Paulo, né? Resolveu. É só trabalhar com bodybuilder agora. É. Tô fora. Mas é sério, Marlena, é porque tu não sabe. Mas nesse trajetório eu fiquei umas quase 4 semanas comendo 0 carro. E na última semana foi crucial. Porque eu precisava chegar a um certo condicionamento que já era pra ter É bom falar chegado. o que você fez, pra ninguém tá ouvindo e falar, eu vou zerar carboidrato também. Não, gente. Fale qual foi o seu objetivo, Vamos lá, porque você vamos lá. fez isso. Eu zerei carboidrato por um período estratégico. Porque eu fui participar de um projetinho para fisiculturismo. Então eu fui Na verdade, competir. pra competição. Eu botei um físico de palco, físico de atleta. Então não é só cortar, é manipulação de proteína, é uso de esteroide, tem muita coisa além do que Diurético, só diuréticos, esteroide. enfim, é muita coisa além do que só cortar a dieta. A dieta ela tá lá, mas não é só ela. Então a magia acontece por diversos fatores. Então o que acontece? Nesse projeto aí, nesse processo, você acaba tendo muito estresse, porque você faz muita atividade, muito exercício, demanda é muito longa, o volume de treino é alto, dieta restrita. Então você acaba ficando um pouco estressado e você acaba querendo pegar uma fuga. E a Isso é fuga... interessante você falar sobre isso, na verdade, porque a gente vê todo mundo em algum momento faz uma dieta low carb, né, ou até cetogênica pura, Perfeito. entendeu? Mas tu vê assim, quanto é difícil esses pacientes se manterem nessa dieta, né? Cetogênica, por exemplo, na minha prática clínica, Hoje, olha, se eu sou... Tu não faz, né? cetogênica é muito difícil. Primeiro, para o paciente ter resultado, a primeira questão é a adesão. 50 gramas de carboidrato por dia é você querer comer uma maçã e você ter que... Pô, não dá. Valeu, eu sou da Mas já área. low carb e jejum na minha prática super funciona. É você saber modular. Eu sou É da porque low carb área. também não é sobre zerar carboidrato. É, não é Se zerar. você mantém uma alimentação com base regular de comida de verdade, carboidrato bom, fibroso, você já está dentro de um low carb. Entendeu? Exato. E assim, eu sou da área e sei o destino final. O que tem que fazer. Sou personal e sou nutricionista. E aí, e quando o cara não sabe onde vai chegar? Porque você passa para o paciente e o paciente só obedece para chegar naquele ponto final ali. É mais difícil. Eu passei na prática, que é difícil realmente você ficar numa dieta muito restrita. De carboidrato é loucura, na verdade, né? Você fica sem carboidrato, não querendo incentivar comer Exato. carboidrato, mas carboidrato é vida. É vida. Sim. Entendeu? É vida. Você ficar sem Exato. carboidrato, você chora, você Sim. fica deprimido. Total. Entendeu? Tem que ter um carboidrato. Tem que ter, tem que serotonina, ter. Ah, Tem exatamente. que ter. Então, assim, a pessoa é da área, sabe que a jornada para chegar, eu sei a jornada.
mas eu vi que a dificuldade foi muito grande. E eu dizendo, eu errei. Não mudou nada. Não mudou nada. E aí o que acontece? A mente. E a mesma coisa acontece com o paciente que fica por muito tempo restrito. No caso da minha paciente, usou um medicamento, parou de comer, provavelmente perdeu massa muscular no processo. Treina o quê? Treina fofo. Treina fofo. Tem como não treinar. Aí remédio, não tem força, treina fofo, não come e depois tem um reganho de peso. Por quê? Ficou muito tempo restrita por causa do medicamento e não teve nenhuma orientação, outra base por trás. Realmente fica difícil. A pessoa tem que desmistificar, né? Também, eu acho que é muito função de vocês dois desmistificar essa questão do carboidrato, né? Sim. Que as pessoas têm. Carboidrato é vida. As pessoas têm para tudo falar isso. Porque as pessoas, ai meu Deus do céu, eu vou engordar para comer macarrão. Gente, você vai engordar porque você não está em déficit calórico, pô. Entendeu? É isso. Hoje as pessoas têm medo de comer banana, gente. Meu Deus do céu. Banana, manga. A turma fica demonizando fruta. Eu falo para outro paciente, olha, eu nunca peguei um paciente que ficou sobrepeso, olha, eu comi muita banana. Deus, olha. Não existe. É engraçado, é verdade. E assim, parece ser até dicotômico, mas existe o medo de comer a banana, mas a cerveja do final de semana não tem problema. Perfeito. Né? E assim, uma questão que é muito comum. Cara, a turma fica querendo criar as situações. Eu não posso comer banana, mas eu posso comer um morango. É fruta do mesmo jeito, pô. Esse aqui morango tem menos calorias. Mas o morango tem menos calorias. É fruta do mesmo jeito, pô. Então assim, não vai engordar porque você trocou a banana pelo morango, pô. E nem vai emagrecer, nem vai engordar. Vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar da mesma forma. Mesma coisa. Exato. A gente vê muito isso acontecer, velho. Enfim. PH, tem uma dúvida que eu acho que vai ser bem pertinente para o público, que é sobre a questão dos valores, né, das últimas 3 medicações que você trouxe pra gente. Isso. Qual a média normalmente, assim, de tratamento? Óbvio que cada paciente vai depender ali do tempo, né? Mas a média, assim, tem como esclarecer um pouco pra gente? Bom, primeiro o Saxenda, aquela que é uso diário. O Saxenda, inicialmente, quando você compra a caixinha dele, são 3 canetas. Quando a gente começa com 0,6, dificilmente a gente vai bater 2,4 no primeiro mês. Então essas 3 canetas terminam que duram os 45 dias. Então a média de valor de 700, uns 800 reais. Você consegue comprar essas 3 canetas e dura 45 dias. A semaglutida, que é o Egov, ele está 1.100. Na farmácia, em média, 1.100. Que todas essas medicações você faz, normalmente você faz o cadastro no laboratório, isso é importante dizer. Essas duas, óbvio, né? Dá 1.100, inicialmente no primeiro mês esse paciente vai gastar 1.100. Só compra na farmácia com solicitação do médico, não é isso? Não. Não? Qualquer pessoa pode chegar e comprar. É o quê? Não precisa de receita, não? Não precisa de receita para comprar, não. Agora não. Qualquer pessoa vai lá e compra. Mas a minha cara aqui assim, olhando pra PH. Qualquer pessoa vai lá e compra. Passado também. Não precisa de receita nenhuma, não. Vai lá e compra. Aí... É difícil. Eu não fiz, já tá tanta coisa, né? Não é isso que eu estou dizendo? Pelo amor de Deus. É isso que eu estou dizendo? Abre o olho para tanta coisa. Ela abre o olho para tanta coisa. Uma coisa dessa não abre. Entendo por isso que eu digo, é tudo mercado. E a tisepatida, as pessoas trazem em média a caneta de 15 miligramas, lembrando que ela pode iniciar com a dose 2,5, através de cliques semanais. Então, para resumir, essa de 15 miligramas duraria 2 a 3 meses, com a dose máxima de 5. 3 canetinhas, no caso. Não, uma canetinha. Uma caneta você fraciona, ela Pra dura 3 meses. 2 a 3 meses. 2 a 3 meses, depende do E o valor, doutor Paulo? 8, 9 mil reais. Então, você divide por 3. Fracionando 3 mil por mês aí. Fracionando 3 mil por mês. Isso quando você compra um monjaro. A substância de tisepatida, que já vem em várias farmácias para população, o preço fica bem mais barato. Mas a tisepatida aí só consegue realmente com a solicitação do médico, né? Só consegue com a solicitação do médico. Ninguém pode ir lá na farmácia de manipulação e comprar a tisepatida, não. Isso aí não consegue, não. Barateou muito, na verdade. Então fica a média de quanto aí na farmácia de manipulação? Depende muito da miligramagem, entendeu? Mas em 5 miligramas, 4 mil reais, a 5 mil reais, depende muito. E também o período também é longo assim? Também? Não é. Normalmente são ampolas de 4 ml, entendeu? Então vamos lá, se ampola de 5 miligramas por ml seriam 4 doses de 5, mas inicialmente você não começa com 5, começa com 2,5, então termina que dura mais de 4 semanas.
Então aí você vai tateando. A de 10 miligramas custa 6 a 7 mil reais. Depende da... Então varia muito do Varia tratamento. muito, varia muito. É porque as pessoas, os pacientes, eles sempre questionam muito, quanto vai custar o tratamento? Eu sempre respondo, não sei. Não sei como é que vai atingir o teu peso ideal, não é verdade? Como você também vai reagir, né? A Como dosagem, vai você vai reagir. precisar de mais, você vai precisar de menos. Normalmente é bom salientar, mulheres perdem bem menos peso que os homens, entendeu? Os homens perdem peso mais rápido que as Porque mulheres. Deus quis assim. Porque Deus quis assim. Não entendeu? é culpa de seu ninguém, é só Deus quis assim. Armazenar gordura para você procriar. Exatamente. A mulher dificilmente ela perde bem menos do que o homem, porque não é questão, como também tem muito mais massa muscular que a Sim, mulher, verdade. em média, né? 10 a Mas 15 o metabólico vai mais alto. Exatamente, tem tudo isso. Enfim, então são mais ou menos esses preços. Vamos mudar de assunto agora, vamos começar a conversar sobre suplementos fitoterápicos, que vocês da nutrição também podem passar. Sim. Aí eu vou falar algumas fórmulas aqui depois, Boa, o que eu boa. faço. Boa. O que eu faço. O que é que vocês acham que funciona? Vamos lá, vamos classificar. Primeiro, o fitoterápico vocês acham que é mais importante. Mas pode discordar, quer dizer. O fitoterápico mais importante. Não, o mais importante não, que você acha na sua prática que funciona mais. Eu tenho usado muito a queimate. A queimate, né? É bom. Livinol. Quantos miligramas? Vamos falar, o povo gosta de saber miligramas. Vai depender do paciente, né? Mas em Ali média, da dosagem ali. Em média, 400, 400 600. a 600, né? Vai depender ali. Funciona. Até porque também tanto do Livinol quanto o que é que eu tô colocando ali outros ativos juntos, né? Sensação. O Midburn, eu gosto bastante do Midburn. É bom, mas o custo é alto, né? É. Muito bom. É. Eu faço associação de metabolite com Bitburn. Metabolite com Midburn. Eu faço é legal. muito, Metabolite muito, também e é bom. funciona. É. Metabolite com Bitburn. Agora é diferente, é bom deixar claro, isso eu também falo para o meu paciente, que quando a gente está falando de uma medicação de um fitoterápico, dependendo do caso, né, uma medicação, ela consegue... Não tem comparação, não adjuvante. existe comparação. É verdade. Né, e o fitoterápico também ele é um coadjuvante. Eu falo assim para o paciente, olha, não adianta não estar com treino efetivo, não estar fazendo aqui a base da alimentação e esperar que a medicação, que né, a suplementação ali vai fazer efeito. A suplementação ela é coadjuvante, eu falo para ela cerejinha de bolo. Então, É tá com a verdade. base ali, bota a cerejinha de bolo, responde. Aí a gente também hoje tem muita suplementação bem interessante. Fat Strong também, tem um Sindura também para o ganho de massa muscular. Assim, bem interessante na prática, assim, eu tenho utilizado com alguns pacientes como cereja de bolo, assim, tem surtido efeito legal. Entendi. E tu, Salomão, quanto Gosto de amorosinho. morosinho, né? Usar. Também é bom. É bom explicar, na verdade, essa questão do morosinho. Eu uso muito também, gente. Eu gosto do morosinho de jujuba, porque fica uma delícia. Mas eu não sabia disso não, jujuba. Tem como você botar em jujuba, assim. Uma vez eu manipulei pra mim, quando eu olhei, tava consumindo quase 2 gramas de morosinho por dia. Pra Porque isso. eu ficava comendo aquela jujuba assim, ó, gostosinha. Rapaz, é melhor comer a jujuba. Não, Melhor comer mas a era jujuba. muito gostosa, era Mas não muito tem agora gostosa. creatina também, negócio, né? Meu amigo, cara só pra cacete. restrição de carboidrato, de açúcar, é só no campeonato. Eu vou na jujuba. Na jujuba. Eu vou na Mas jujuba. é melhor o sabor dela, era muito gostoso. Porque o morosil, ele é gostoso. Eu acho interessante falar para as Por pessoas isso que assim. faz shot de morosil muitas vezes, porque o sabor dele é gostoso. Se o você ativo. colocar no Google, aí vai lá, morosia, ele vai dizer que só perde gordura da barriga. Isso é mentira. Coloque no Google, vai lá. Morosil, vai perder tua Barriga. gordura da barriga. Da Isso é barriga. mentira. Mas funciona. Funciona. Eu gosto Se de usar, eu gosto de funciona. usar um morosil. E assim, é muito relativo assim também como está o paciente, né? E geralmente mulher, entendeu? Muita mulher. Então, é aquela questão também da retenção, de você der aquele, poxa, Mulheres. retençãozinha aí, eu quero dar uma desinchada. Aí eu passo alguma manipulação de algum chazinho, eu gosto muito de passar um chá verde. É, foi uma forma legal. Eu gosto de passar uma cavalinha, fazer uma associação também. Sabe que é uma forma legal? É morosil, chá verde e ocralina. Ocralina eu Eu faço uso logo muito. o mix. Eu uso muito ocralina E é também. interessante, sabe, explicar aos pacientes é o seguinte. O fitoterápico, normalmente, único, ele não tem tanto efeito. Exato. Entendeu? Exato. É interessante você fazer a associação. Sempre interessante, que Uso realmente muito. somatiza todos os efeitos. Ocralina eu uso muito também. Gosto de usar. Nesse período de final de ano é bem interessante. Exato. E é um problema também o ocralina, viu, gente? Porque você explica assim, o ocralina nada mais é que uma medicação desabsortiva de gordura. Gordura. Ele é mais tranquilo que o Orlistat. Verdade. Esqueci até de falar. Sim, que o verdade. Orlistat. Porque o Orlistat dá aquele efeito colateral, de diarreia. Para homem não se passa o Orlistat de jeito nenhum. Não tem condições. De jeito nenhum. Mas para mulher, homem não. Vai passar vergonha no meio da rua. Entendeu? Mas quando você fala ao paciente, ó, o ocralina você usa, é desabsortivo de gordura. Esse paciente falha.
tu tomar o Ocralin Muito depois. É. Acontece muito. Teve um paciente meu, conhecido meu, emagreceu tudo, graças a Deus. Falei, doutor, eu não quero mais esse Ocralin não. Depois que emagreceu, porque eu comi um hambúrguer. Ah, mas tem um Ocralin. Tem um Ocralin, Vou lá. tá. E Existe isso. É assim, eu converso até sobre essas coisas com os pacientes também, né? Até esse tipo de situação. Contenção de danos. Contenção de danos, mas assim, eu uso mais em momentos nas refeições que são mais calóricas. Sim. Nesse almoço, período, por jantar. exemplo, né? Vou ter uma compra ali. Almoço e jantar. Vou viajar. Almoço e jantar. Sempre eu gosto de usar nesse momento assim. E aí eu no final de semana eu reforço, ó, como é que tá o final de semana. E aí fazer esse encaixezinho, aí o seu paciente aí foi bem esperto. Exatamente, gente, eu tenho um Ocralin, vou lá e vou fazer besteira. Pra parte de celulite, eu não sei se vocês usam Dimples. Não, Ó, Dimples, mulherada, Dimples pra celulite, é bom mesmo. assim, é fenomenal. É mesmo. Não saber isso. Fenomenal. Fenomenal. Aí, bicho, eu não gostar. É muito bom o Dimples. Não sei nem como é aquela mediação disso. Eu não conheço, não. Vem da casca do melão. É mesmo? É muito bom. É muito bom. Jeans, é? Dimples. Eu já vi já uma propaganda, o pessoal me fornecendo isso aí. Pra mim não tem muita... Parte de celulite, essa sensação da casca de... A pele, né? Casca de laranja. Você usa o Dimples, eu gosto de associar muito o Dimples com aquele... Qual é o nome daquele... Reveste... Resveratrol? É o resveratrol, só que ele é o patenteado. Reveste alguma coisa. Eu não sei, mas eu não Você sei. sabe, você sabe. Aumenta aí. Revestir. É o resveratrol, mas é patenteado, entendeu? Entendi. É bem interessante também. Eu sei qual é. Eu esqueci o nome, mas é Eu sei qual é. revestir, alguma coisa nesse Tem nesse associação. Entendi, isso eu não Muito conhecia não. Eu realmente não conhecia. Antioxidantes, né? Sim, Antioxidantes. sim, interessante. Mas a base primeiro precisa estar pronta, né? A base Se precisa a estar pessoa pronta. tá comendo ali açúcar e gordura de forma descompensada, E outro ponto também, às vezes eu pego um paciente, quando eu vejo a parte da insulina tá muito alta, não tem tempo pra Não diminuir tem isso o aqui que não. fazer, não tem Segura essa suplemento grana e do vamos Oxe. para o remédio. Não tem suplemento do mundo que aconteça. É verdade mesmo. Aí precisa dar uma segurada, você... É porque as pessoas têm que entender que existe um mercado muito grande de suplementação, muito lucrativo, que se vende muito sonho, Sim. entendeu? Para os pacientes. Porque o cara vai lá na farmácia, a pessoa vai para os Estados Unidos, meu Deus do céu. Vai na farmácia, tem 500 mil de suplementos, entendeu? Que na maioria das vezes a gente costuma dizer que é perfumaria. Entendeu? Ela vai lá, vai melhorar um pouco isso aqui, um pouco ali, mas não vai resolver o problema. Não é paciente que está com obesidade grau 3. Sim. Não vai resolver, entendeu? Aí Entendeu? não Esse tem paciente medicação. é medicamentoso, gente. Paciente com obesidade 3, 4. Gente, dificilmente eu vou entrar com algum suplemento fitoterápico. Difícil, porque eu sei que não vai acontecer, E entendeu? não tenha medo de tomar a sua medicação. Isso é um ponto também trazer. Total. Não tenha medo de trazer. Ah, porque eu tenho medo de tomar medicação. Você precisa ter medo de continuar da forma que você está. Exatamente. Porque dependendo de como você está, só vai piorar. e tem muito nutricionista que mete o pau, né? Às vezes quer só vender sua sardinha, quer só vender, mas ele não tem a percepção que, infelizmente, naquele caso ali, só a alimentação é limitada. Não Total. dá. É por isso não que dá. a gente tem Por isso que existe a nossa o parceria, trabalho na verdade. médico. O trabalho é muito Tem que disciplinar, na entender, verdade. pô. Tem que entender que quando o nutricionista pede para você ter intervenção com o médico para fazer o uso de medicamento, ao qual o médico vai prescrever pelo feeling do médico, pelo olhar do médico, Sim. que é muito Não, importante. porque o nutricionista não deixa de ser um filtro. Exato. Não deixa de ser um Então, filtro. porque profissionais vão assistir. Então, assim, para ficar só falando besteira por aí, metendo Entendi. pau. Infelizmente, não Porque é só o natural. não, infelizmente, é muito lindo você ficar só na questão treino, dieta e descanso. E tem esse tabu, né? É. Ah, não, porque parece que eu tô usando uma medicação para emagrecimento. Pronto, é como se E como todo o meu esforço muito tivesse. interessante. Exato. É a mesma pessoa que, não, tá assim. Muitas vezes a pessoa tá ali treinando, tá ganhando massa muscular, fazer posição hormonal. Ah, não, mas tá com esse corpo só porque toma. Aí fala a bomba. vai Aí nessa, você fala, tá pois bom, é. vem cá. Pois eu vou é. te dar Vou aqui. te dar tudo de graça aqui. E Fala. vamos ver se você vai ter Eu falo o sempre, né? resultado. Eu vou nos estabelecimentos, eu vou na barbearia, aí tem uns colegas que brincam. Eu falei, mano, faz um ano que eu faço. Vai não. Faz. Faz um Mas é ano. pra justificar, né? O porquê que não faz, ou É, porquê que a quer pessoa quer desmerecer tirar seu consegue. mérito. Literalmente. Quer tirar seu Isso mérito. acontece muito. Esse ponto que você falou é muito interessante, que a pessoa ela não está preocupada com o risco cardiovascular dela, o risco de infarto, o risco de AVC, mas ela está preocupada porque vai tomar uma canetinha na barriga todo dia. Exato. É uma loucura, né? Eu falo que bom, porque a gente chegou na evolução de medicação para emagrecimento, Exatamente. né? Tá Para mais que provado. tratar a insulina, para Perfeito. tratar a diabetes, que
né? Você, médico linha de frente, acho que você acompanhou, né? Toda essa Toda a evolução evolução. da Toda a medicação. evolução. É um trabalho multidisciplinar, não adianta. Toda a evolução. E agora está cada vez mais. Mas isso é uma pauta interessantíssima. Porque, Isso é muito bom. mas eu sei, Marlene, mas vamos lá. Tá cada vez mais medicações, óbvio que elas são caras, são para poucas pessoas, a verdade é essa. Cada vez mais temos medicações para emagrecimento, Sim. para tratar a obesidade. E cada vez mais a população está ficando mais obesa. Sim. Essa guerra a gente está perdendo. Sim. A verdade é essa. Essa guerra a gente está perdendo. E existe um custo também muito alto. Alto. Tem um custo da medicação e tem a vontade também. Porque não é todo mundo tem vontade, não. Sim. É o querer de cabeça. O querer de cabeça. O custo, ele Nós queríamos acontece, bastante mas é a coisas. vontade também das pessoas de entender que aquilo ali vai te levar para uma situação pior se você não cuidar. Sei, mas a sociedade que a gente vive é uma guerra da Sim. indústria farmacêutica com a indústria alimentícia. Uma guerra não, na verdade, eu até acho que eles até trabalham juntos, na verdade. Sério. Com a produção. São aliados, Eu acho que são eles até aliados. trabalham São juntos, né? aliados, com certeza. Vamos deixar você aqui comendo mais fast food, porque eu Perfeito. vou vender mais aqui. Mais Perfeito. Não é Se não for- teoria da é o- loucura, não. é verdade. Sim. É o mesmo verdade. sistema, se É brincar. o mesmo sistema, isso é um fato. Eu fico olhando assim, como assim, gente, a razão de existir tanta farmácia é porque existe tanto McDonald's, existe tanto Habib's, é por isso, gente. Eles estão tudo juntos. Eles jantam no mesmo lugar, no mesmo No final das restaurante. contas, E sim. no final das Eles contas, sim. dividem a pele. Divide a pele. Exatamente. Estamos chegando ao final do nosso episódio de suplementos e medicamentos para emagrecimento. Aí Salomão deu essa em época final do ano, na verdade, começo de dezembro. Pra Salomão e Malena, as dicas para quem vai fazer confraternização, Não, Natal, também, Réveillon. viu? Eu não, eu tô tranquilo em casa. Pegar vai fazer o jejum dele nos domingos. Vou fazer meu jejum tranquilo. As principais dicas na confraternização. Eu vou dar uma sugestão que eu sempre dou aos pacientes. Vai para a confraternização, faz uma refeição antes, se alimenta antes, Uma proteína, né? come uma Bate proteína. um whey, né? Isso Eu peço muitas vezes fazer whey com psyllium. Almoça direitinho, faz o lanche antes. Quando você chegar num local, você não está com aquela fome e querer comer mais do que precisa. É muito importante, assim, vai comer muito carboidrato, combina com alguma proteína. Sempre tem alguma proteína no carboidrato. Porque vai ter uma maior saciedade e vai controlar também o índice glicêmico. Então, assim, é ter essa percepção. E outra, bebida alcoólica, beleza, gosta de beber, mas equilibre com água. A cada uma cerveja aí, tenta pelo menos, assim, seu drink, enfim, o bebida que você quiser, pelo menos tenta equilibrar com um copinho com água aí, e já vai diminuir os danos, tá certo? E uma estratégia legal é você depois voltar ao normal, né? Errou, falhou, Mas tem tanta segue gente. o normal. Tanta gente. Pacientes meus não, que estão gastando dinheiro, eles não, eu falo que o dinheiro é teu. Eu sempre falo isso, o dinheiro é teu, que tá gastando é tu. Mas tem uns amigos meus, dezembro. Tipo assim, dezembro é um mês que não se faz Larga a nada. academia. Larga tudo. Principalmente eu tenho muitos amigos advogados. Então assim, eles podem trabalhar agora, dia 15. Sim. Então assim, Aí ganha 5, 6 quilos depois que acaba. pra voltar atrás, é difícil. É difícil. Aí começa já o ano com aquela ideia Não, que precisa aí- perder não. o peso, mais o peso que ganhou de Só dezembro. Só que acontece o seguinte, né? Chega janeiro que é férias, né? Aí já emenda com férias. Aí chuta o pau Aí depois de carnaval. da barraca. Mas o carnaval, assim, o carnaval, ele ajuda, na verdade, porque as pessoas elas Projeto preferem carnaval, né? O projeto carnaval. Projeto carnaval, projeto verdade. verão. Solteiros, né? Os casados não, Os saudade. solteiros, é Mas verdade. os solteiros preferem o projeto carnaval. Então, assim, no prazo. Casados, coitado. Como é que é? Os casados não, tem isso não. Casado é casado. Isso aí Coitados casados. não é qualquer coisa válida. Então, se bem que eu tenho vários casais que os dois se cuidam, entendeu? Mas o solteiro quer estar bem para ir para esse carnaval de Cavaleira, boa viagem, esses três aí. Ah, Vou agradecer aqui mais uma vez, Malena. Obrigado. Tchau pra Tamo câmera juntos. ali. E Salomão, nosso bodybuilder. vamos embora. Não vou perguntar a colocação não, porque ele não quis falar. Vou perguntar só. Pode falar, pode perguntar. Pode perguntar. Obrigado. Cheiro, cheiro, beijos.